Fala galera, meu nome é Eric, eu tenho 15 anos, eu fui aprovado de primeira na Epicar e eu vim aqui contar um pouco sobre como eu consegui isso, mas principalmente da pessoa que fez a minha base e me ajudou a conseguir isso. É o Pablo, né? O meu irmão, meu professor e meu irmão. Eu acompanho o Pablo há muito tempo, desde que eu nasci, e eu acompanhei o Pablo preguiçoso, acompanhei o Pablo estudante, e acompanhei o Pablo professor e acompanho até hoje. E uma coisa que eu nunca entendi, hoje eu entendo, né? Mas eu não entendia porque que o meu irmão preferia estudar triângulo do que brincar comigo. Hoje em dia eu entendo, né? Meados do ano passado, o Pablo começou a me perturbar muito com uma coisa chamada estudar, que eu não queria. Eu sempre fui acima da média na minha escola, eu sempre estudei em colégio particular, mas nada muito refinado, mas sempre fui acima da média. Aí o Pablo começou a me perturbar para eu estudar, falando que eu tinha futuro, porque estudar deu o futuro dele, ele queria que desse o meu também. Então ele começou a me perturbar muito e no final do ano passado eu fiz o bolsão para entrar num colégio preparatório. E eu passei, só que ficou muito caro o orçamento. Aí eu fiz mais uma vez, passei de novo e consegui entrar no colégio. Eu entrei numa turma que não era para eu entrar, eu fiquei uma semana numa turma errada, até ele me contar que eu estava na turma errada e me colocar na certa. E é aquilo, foram anos da minha vida num colégio normal e entrar num colégio preparatório. A minha primeira semana de turma CNPK, cara, eu não sabia nada. Eu olhava pro quadro e parecia que estava escrevendo árabe. Era surreal, parecia que eles estavam escrevendo alienígena. Eu pensava que tinham descoberto vida fora da Terra e estavam ensinando a língua deles. Porque eu não entendia absolutamente nada. Principalmente de quê? Matemática. E ele foi muito importante nisso, porque o Pablo, além de meu irmão, ele é meu professor, sempre foi, me ensinou muita coisa, me ensina até hoje. E toda vez que eu chegava numa aula de matemática e não entendia absolutamente nada, eu mandava uma mensagem para ele: Pablo, o que é isso aqui? E ele me explicava com toda a calma e paciência do mundo. Porque é assim, ele sempre foi assim, cara, não é questão dele ser meu irmão. Ele sempre teve paciência para explicar, ele gosta de explicar. Ser professor tá no sangue dele. E desde que ele começou a dar aula, ele se tornou muito melhor nisso. E isso acabou fazendo um diferencial grande na vida dele, porque ele se sente melhor assim, ele se sente bem em dar aula e explicar, ele se sente bem em ser professor, é o que ele ama. E então eu comecei a estudar. Ele me ajudou a fazer meu plano de estudos, a gente montou um cronograma pesado para mim, mais leve pro meu começo, até eu me acostumar, e a gente ia aumentando a pegada. E toda vez que surgia uma dúvida, uma dificuldade, uma matéria que não encaixava, eu procurava ele e lá estava ele, o meu professor. E isso foi de suma importância para mim. E eu acho que mais importante do que essa explicação foi uma mentoria que ele sempre me deu. Porque mais importante do que tu saber a matéria é tu ter experiência, né, cara? E o Pablo teve 4 anos de curso para poder me contar de tudo que ele fez, todos os erros dele, como ele faz no projeto agora, todos os acertos, o que ele acha que podia fazer, bizus que ele podia me dar. Isso me ajudou pra caramba, gente, porque mais do que você saber a matéria, você tem que conhecer a sua prova, ter a estratégia de prova e o melhor de tudo, experiência. Ele me aconselhou muito a procurar boas amizades. E foi a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei no colégio. Eu vi uma galera que, estudava há muito tempo, tava no 3º, 4º ano de curso, eu falei, mano, esses caras sabem, eu tenho que colar neles. Foi a primeira coisa que ele me falou e foi a primeira coisa que eu fiz. E então, eu comecei a entrar num grupo legal de estudos, comecei a estudar pesado, me dedicar bastante. Aí, quando foi chegando próximo a Epicar, eu parei de estudar um pouco as matérias do CN e foquei nas matérias da Epicar. O Pablo deu aulas para a Epicar também, e eu acabei assistindo algumas. Ele deu aula para mim no meu colégio, porque ele também dá aula lá. E uma coisa que eu acho que resume toda essa caminhada, que foi o pontinho final, foi uma grande coisa que ele falou para mim, é que toda prova tem questão fácil. Até a Epicar, até o Colégio Naval. E eu não acreditava nisso. E ele pegou a prova e mostrou, cara, olha isso aqui. Isso é uma questão fácil. Tu bate o olho nisso aqui, tu consegue resolver. E eu não acreditava. Porque ele falou isso pra mim em fevereiro, quando eu comecei a estudar. Eu não acreditava nisso. Quando foi em maio, acho que faltando 2 meses antes da prova, eu comecei a testar isso que ele me falava.
em simulado, em próprio livro, em prova anterior, eu pegava e olhava assim, mano, essa questão aqui, eu já fiz ela. Ela é uma questão fácil. E realmente, toda a prova tem questão fácil, mediana, difícil e aquelas impossíveis, que você vai ficar 1 hora nela e talvez não consiga fazer. Então, o que é mais fácil? Tu procurar a questão difícil ou a questão fácil? Pois é, foi isso que ele me falou. Dia 4 de julho, prova da EPICAR. Comecei fazendo português, fui fazer inglês e cheguei na prova de matemática. E veio a voz do Pablo na minha cabeça. Acha as questões fáceis. Eu folheei as 16 questões e realmente tinha questões fáceis. E eu fui marcando, e fui marcando, e fui marcando. E depois só voltei fazendo. Eu fiz todas essas questões que eu marquei em menos de, 30 minutos. E depois sobrou um bocado de tempo para poder fazer aquelas questões mais difíceis. Consequência, eu consegui ser aprovado de primeira na EPICAR com 4, 5 meses de estudo. Não é impossível, não é difícil. Basta ter dedicação e alguém para te ajudar também, né? Porque é aquilo, principalmente para pessoas que estão no primeiro ano, você precisa de experiência e essa experiência você não vai ter sozinho, você precisa buscar com quem já tem. Eu busquei com amigos e principalmente com o Pablo, meu irmão e meu professor, que foi uma das pessoas mais importantes nessa minha caminhada. Claro, tenho pais, tenho família, mas a pessoa que me convenceu aí, que me motivou a começar a estudar, foi ele. Foi ele que me ajudou a fazer meu cronograma de estudos, foi ele que me tirou dúvida, me ensinou matérias que eu achava muito difícil, eu não conseguia aprender na aula. Foi ele que, não estou conseguindo estudar hoje, ele ia lá e dava aquele gás para eu ir estudar. Foi ele que me passou o bizu. E foi ele que me deu a dica que talvez tenha sido um grande diferencial na minha aprovação, porque eu acertei 12 questões em matemática. Dessas 12, 8 foram as questões que eu achei fácil e que foi ele que me ensinou a caçar. Então, se eu fosse falar o porquê eu fui aprovado hoje, eu diria que foi 60% por causa de mim e grande parte dessa outra porcentagem por causa dele, porque sem essa experiência que ele me passou, esses erros e acertos que ele me passou e principalmente essas dicas e bizus tão importantes que ele me passou, talvez eu não tivesse sido aprovado e não tivesse ido tão bem de primeira. E tô com ele no Projeto CN e vou buscar mais essa aprovação. Continuo aprendendo muito com ele, eu não sou nada ainda, continuo aprendendo muito, muito com ele, tenho muito a aprender com ele. Ele é muito mais do que meu irmão, ele é um professor incrível, é um grande amigo e acima de tudo ele é minha inspiração. Eu sempre busco chegar perto dele para dar orgulho para ele, porque ele não é só meu irmão, ele é uma grande inspiração para mim, é um grande ídolo e eu espero que ele consiga entender isso algum dia, porque eu tenho certeza que ele não faz a mínima ideia do quanto que ele é meu ídolo. Ele me ajudou muito, eu queria falar isso aqui porque ele nem sabe disso e eu espero que ele goste desse vídeo e eu espero que tenha ajudado você para você entender um pouco sobre como é essa caminhada. Você não vai conseguir sozinho, isso é inevitável, você precisa de ajuda, precisa de professores, precisa de amigos que queiram o mesmo com você, porque influência e pessoas ao seu redor são coisas muito importantes. Você não vai conseguir estudar com pessoas ao seu redor que não querem estudar. Você não vai conseguir estudar com pessoas falando ao seu redor, com um ambiente ruim. Você precisa de calmaria, precisa de pessoas com o mesmo foco que você, para que elas mesmas possam te ajudar. Porque uma coisa que você não sabe, alguém que está estudando há mais tempo do que você pode fazer e te ensinar. Então, influência, amigos, professores e principalmente experiência são o que vai te fazer ser aprovado. Foi o que me fez ser aprovado. E eu tenho certeza que como diz o Pablo, método e disciplina, você consegue fazer isso também. Vou me despedir aqui, acho que já falei bastante. Então, valeu, tamo junto.